Eu acho que o jornal Opinião foi importante porque foi um dos primeiros núcleos de oposição à ditadura do ponto de vista legal, que não era da luta armada e que não era de composição com o regime. A publicação foi um sucesso assim, muito grande. Menos de meio ano depois ela estava vendendo perto do que vendia a Veja em banca. Em vários momentos tivemos que enfrentar a ignorância, a estupidez dos censores que eles botavam dentro das redações. Enquanto a gente estava tentando fazer esse jornal, o Fernando Gasparian, que é um empresário nacionalista, estava morando em Londres, ele resolveu fazer um jornal de esquerda no Brasil, ou pelo menos de centro-esquerda, um tabloide. Ele tinha muito pensamento dos jornais de esquerda ingleses e ele tinha dinheiro. Aí nós fizemos quem fez a ponte foi até o Bernardo Kucinski, nós juntamos os jornalistas de São Paulo com o Fernando Gasparian, que estava em Londres, mas voltando para o Brasil. Ele tinha ido para lá porque teve que sair daqui, porque metralharam a casa dele e tudo. Ele tinha muita ligação com o Jean Goulart. Tivemos lá uma pendenga, que nós queríamos fazer uma coisa diferente. Ele insistiu no modelo dele e acabou se convencendo pelo jornalismo nosso de um semanário bem movimentado, que combinou o enorme apoio que ele tinha nos meios intelectuais, internacionais inclusive, porque ele era amigo do povo do Le Monde, ele esteve na Inglaterra, ele foi professor na Inglaterra, foi professor nos Estados Unidos, e era amigo do Paulo França, amigo do Antônio Cândido, do Celso Furtado, do Fernando Henrique. O fato de eu fazer desenho e ter juntado lá o Cássio Loredano e esses grandes desenhistas que ainda estão por aí, como Laerte, Luiz G, Chico e Paulo Caruso, eram todos voluntários nessa grande batalha que era fechar o jornal Opinião na noite de sexta, para que ele rodasse no próprio sábado, porque era preciso dizer que o jornal Opinião ele vivia da sua venda em bancas. Era a juventude que sustentava o jornal. Claro, as condições eram precárias, enfim, mas era a venda em banca que nos dava recursos para continuar trabalhando. E nós resolvemos fazer um jornal de oposição com firma aberta, o local aberto, endereço certo, funcionários com carteira assinada, fazer tudo direitinho, dentro da legalidade. A ideia bacana do jornal Opinião é você fazer uma oposição dentro da legalidade, naquele momento em que a ilegalidade, que era a luta armada e tudo, estava derrotado. Porque o regime veio com toda a sua força, matou gente, prendeu, etc., desestruturou tudo, não tinha mais nada. E isso foi importante porque, para isso, a ditadura não estava preparada. E aí teve a morte do Vanuc, e nós fizemos uma cobertura inteligente, porque a censura já estava em cima. Nós tivemos uma censura branda nos primeiros 8, 10 números. E na época da morte do Vanuc, já havia, assim, digamos, uma predisposição, já tinha censura na redação, mas era uma censura, sim, na redação. Porque a censura na redação, o cara corta uma palavra e se escreve outra. E dependendo do censor, a coisa você vai passando alguma coisa. Uma das capas que me deu mais problema foi a capa de Dom Paulo, quando Dom Paulo anunciou que celebraria uma missa aqui para o estudante Alexandre Vanuc. Eu fiz a capa com desenho, um traço, e o censor aprovou, e na gráfica eu tinha direito a uma cor. E eu fazia o fotolito dessa cor no vegetal, na própria gráfica. E quando as primeiras
edições saíram da máquina, o censor se sentiu traído e já saiu me batendo. Ele não quis nem ouvir nenhuma explicação. Eu entregava o jornal, todo o material, eu entregava acho que na quarta-feira, na Polícia Federal, lá no centro do Rio. Eu só encontrava com um coronel lá, que era da Polícia Federal. Eu entregava todo o material que a gente pretendia publicar. E aí ele pegava aquele material, mandava para Brasília, o jornal era cortado em Brasília, eu voltava e eu ia lá na sexta-feira, sei lá, eu pegar o que sobrou e daquilo a gente fazia um jornal. E a gente só podia fazer aquilo que foi aprovado, porque no sábado, quando ele era impresso, iam 2 censores à gráfica para verificar se realmente a gente estava colocando só aquilo que tinha sido aprovado e que não estaríamos colocando alguma coisa que tivesse sido censurada. Eu me lembro que uma vez eles censuraram tanto que o próprio coronel olhou para mim e falou assim: ih, Tonico, isso aqui, acho que vocês não vão conseguir fazer mais nada. Agora eu acho que vocês vão ter que sair dali, pegar em armas e nós vamos sair atrás de vocês. Eu falei: não, se eu espero um pouco eu vou buscar mais material e trago aqui. Aí era assim, essa era a nossa luta. Era proibido falar do nome do Vanucchi. E nós publicamos o comunicado da polícia sobre o aparente suicídio do Vanucchi, no meio de uma história sobre um estudante que tinha morrido, e sem o nome dele, mas com um monte de indicações, e todo mundo. E era tão óbvio que quando eles me detiveram, me levaram para depor, logo depois que saiu, o cara perguntou: mas o que é isso aqui? Como é que saiu isso? Eu falei: sabe o que vocês permitiram, isso aqui é liberado por vocês, essa nota. E por que você pôs aqui no meio? Porque é a história do Vanucchi. Então, não tinha saída para eles, tá certo? Esse conflito interno com os censores causou grandes embaraços e, às vezes, prisões, né? Ameaças de tortura, espancamento. Mas a gente achava interessante tentar aproximação com eles, envolvê-los no trabalho que a gente fazia. Mas em algum momento nós brigamos com o Fernando Gasparian. Muito difícil saber agora se foi positivo ou foi negativo, se a gente não podia ter feito um acordo melhor e continuado com o jornal, porque, de fato, depois que nós saímos, o jornal durou mais algum tempo e não conseguiu sobreviver. Eu acho que com a gente sobreviveria. Tanto é que nós fizemos outro jornal em seguida, que é o Movimento, que durou mais 5 anos. Eles viram que você tinha que fazer a censura assim. Manda o jornal todo para Brasília. Aí eles destruíram a atualidade do jornal, destruíram também a possibilidade de você recorrer, porque a censura passou a não ser feita mais na redação, passou a ser feita em Brasília. O semanário, em vez de fechar na sexta, no sábado de madrugada, ele fechava às quartas-feiras para ir para Brasília voltar. E depois teve até você querer ver uma cópia impressa antes de autorizar a rodar. Então aí foi matando o Opinião, resistiu durante muito tempo e depois nós saímos por motivos mais políticos. Mas, enfim, uma experiência muito rica, né, de convívio com um período de efervescência, não é, e de ações, né, contra o arbítrio, enfim, as torturas e mortes. E o que me leva um pouco para esse passado hoje, com certo, eu não chamo de orgulho, porque é um pouco aquilo que tinha que ser feito. E eu pautei minha vida pelo que era necessário fazer.